amado irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez no domingo, o dia do Senhor, o dia do encontro por excelência da comunidade, para a oração, para acolher, meditar a sua palavra. Hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no evangelho que acabamos de ouvir, nos deparamos com Jesus que está iniciando sua viagem para Jerusalém. Ao longo dessa viagem, muitos se unem a ele. A primeira questão que nós colocamos é essa: todos vão até o fim com ele? Sabemos que é em Jerusalém que ele vai ser crucificado. E sua crucifixão equivale à sua elevação, o seu arrebatamento, a sua exaltação, no cumprimento da missão que o Pai lhe confiou. E é em Jerusalém, portanto, que se dará, com a morte e ressurreição de Jesus, o julgamento de toda a humanidade. É verdade que no caminho, o modo de falar de Jesus causa perplexidade. Ele fala das exigências do seu seguimento, o que leva a muitos dos que estão com ele a desistir no caminho. O evangelista Lucas diz que a sua viagem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma viagem teológica, quer dizer, de julgamento, ou seja, ela é parâmetro para aqueles que desejam ser seus discípulos. Ir com ele até o fim significa ter a vida. Desistir no caminho significa não aceitar sua proposta e, portanto, se posicionar contra a vida. Ao entrar num povoado dos samaritanos, os discípulos e o próprio Jesus vão fazer a experiência do quê? Da intolerância religiosa. É o que os samaritanos e os judeus não se davam. E havia entre eles até ódio, por motivos religiosos, de raça, não é? Ou seja, não tinham eles, os samaritanos, na compreensão dos judeus, sido fiéis à lei e se misturado com outros povos.
eram considerados impuros. Jesus e seus discípulos não foram acolhidos. O que denota, então, como eu disse, o preconceito religioso. Sabemos que negar hospedagem a alguém caracterizava um fato grave na cultura daquele tempo e também daquele lugar. A reação dos discípulos é também de intolerância e eles querem se equiparar ao próprio Deus, pedindo que mande fogo do céu sobre os samaritanos. O que contrasta com a atitude de Jesus, que simplesmente prossegue o seu caminho e não dá margem a atitudes que revelam, então, vingança, intolerância, ódio. Com isso, o que é que a gente diz? Com isso, a gente diz que ele exorciza o fanatismo religioso, exorciza a intolerância. Partindo para outro povoado, alguns anônimos se colocam diante dele com o desejo de segui-lo. O primeiro diz que vai com ele para onde quer que ele vá. Ele revela a disposição total para o seguimento, ao dizer isso. Aí a gente se pergunta, será? Será? O segundo diz que quer seguir Jesus, mas primeiro precisa enterrar seu pai. Enterrar seu pai. Ainda não tinha presente a urgência de tal decisão. Terceiro também deseja seguir Jesus, mas primeiro precisa se despedir dos seus familiares. O que isto quer dizer? Ele está preso, ao que fica para trás e encontra dificuldade para olhar para o futuro. O próprio evangelista nos leva à reflexão sobre o que de fato aconteceu com a provocação de Jesus. É verdade que enterrar os mortos era um dever sagrado. Cuidar dos familiares, igualmente, um dever. Mas o que está em jogo, ontem como hoje, para aqueles que se dispõem a seguir Jesus, é isso, irmãos e irmãs, é a liberdade em relação a tudo e a todos. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em dar desculpas. Eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu vou despedir dos meus familiares. Quer dizer, eu não vou voltar mais. É isso que está dizendo aqui. Tudo se torna relativo quando se trata de estar no caminho com Jesus. Porque só Ele pode garantir tudo, nos dar tudo. Aliás, nos primórdios do cristianismo, os cristãos eram chamados como aqueles que eram do caminho. O evangelho deste domingo nos pede, hoje mais do que nunca, meus irmãos e minhas irmãs, hoje mais do que nunca, tolerância religiosa, que deve se traduzir em respeito aos que pensam diferente, e que na diferença nós possamos fazer então a experiência do reino, testemunhá-lo, o que exige da nossa parte despojamento total, abertura total. Permanece esse desafio. Só abertos à ação do Espírito é que poderemos dar passos. Ser fiéis como Ele e ir com Ele até o fim em nosso propósito. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui